Heiko van Delden, perguntando aqui sobre, bem interessante, que eu tenho falado sobre energia nuclear. Então, essa é a pergunta, vamos lá. Você tem defendido a energia nuclear pelas razões já compreendidas, ok. Mas, primeiro, por que o Brasil não as usa em sua plenitude, Angra 1, 2 e 3? E quanto à segurança, você não as considera um grau de risco à segurança elevado? A Alemanha fechou por conta disso, depois das últimas tragédias na China. Por isso, não seria melhor direcionar os esforços para os avanços tecnológicos para as outras energias como solar e eólicas? Vamos lá, primeiro, sobre o Brasil, eu confesso que eu nem sei dizer quais as razões históricas pelas quais o Brasil não aproveita tanto a energia nuclear. Eu sei que o setor é bastante estatizado, então não há uma liberdade de atuação dentro desse setor no Brasil. Esse é um ponto, mas eu confesso que eu não tenho tanta informação sobre o setor nuclear no Brasil. Com relação à segurança, tem várias questões dentro disso. Primeiro, é impressionante como o próprio acidente de Chernobyl, que sim foi uma catástrofe, mas há tanta desinformação sobre a dimensão dessa catástrofe, a começar pela quantidade de mortes. Tenho certeza que muita gente aqui assistiu ao documentário da HBO, Chernobyl, que é fantástico, mas, sinceramente, tá cheio de fake news nesse documentário. Porque ou os eventos ali estão exageradamente retratados, ou o que eles reportam de mortes devido ao acidente não é correto. E eu assisti a um podcast muito bacana do Marcelo Lopes, que para mim é a principal referência quando se fala em energia nuclear, com a Jerry Thomas, que é uma pesquisadora britânica, que era uma grande crítica de energia nuclear e que foi para Chernobyl para fazer a sua pesquisa e para comprovar e dizer para todo mundo, a energia nuclear é muito perigosa, temos que erradicar a energia nuclear da face da Terra. E ela foi lá para estudar e comprovar a sua tese. E ela, depois de estudar, ver os registros, entender o que estava acontecendo, entender a quantidade de mortes que aconteceu no acidente, que não chegou nem a 50 pessoas no acidente, depois de entender a incidência de câncer nas pessoas da região, desde que aconteceu o acidente até agora, ela concluiu que era tudo o contrário. Tudo que tinham dito em termos de insegurança e de risco, de perigo da energia nuclear, não era o que tinha acontecido. E ela acabou se tornando uma grande defensora e ativista de energia nuclear. Assista essa entrevista, Jerry Thomas, com o Marcelo Lopes. Tem no podcast da L2 Capital. Então, esse é um ponto. Até uma curiosidade, que também isso não aparece na série de Chernobyl. Depois que houve o acidente, se não me engano foi 86, o ano do acidente, eu não sei se eram 3 ou 4 reatores, um deles acabou derretendo, onde teve o acidente, mas os outros se mantiveram em operação por mais vários anos depois do acidente. Ou seja, a usina nuclear de Chernobyl, depois do acidente, seguiu fornecendo energia elétrica para a região. E ninguém sabe disso, acham que houve acidente e ela foi desligada da noite para o dia, e não é verdade. Mas enfim, esse é um ponto. Fukushima, que é outro também foco de muitos mitos e desinformação, que foi no tsunami no Japão em 2011, que era uma usina nuclear ali na costa, acabou sendo atingida pelas ondas, não foi um acidente nuclear, ela foi atingida pelas ondas, e houve um esforço enorme de evacuação da cidade. Mas na usina, o acidente causado pela onda, pelo tsunami, não houve nenhuma morte. As mortes aconteceram durante o processo de evacuação, que nada tinha a ver com a usina, e que muita gente critica hoje que era até desnecessário ter sido feita essa evacuação. Então há alguns mitos importantes. Eu diria que a questão remanescente de segurança, e que também, devido a todas as leituras que eu tenho feito nesses últimos meses, é a questão dos resíduos, porque se utiliza urânio como combustível principal nos reatores nucleares, mas isso gera um resíduo depois e esse resíduo precisa ser guardado. Ele não pode ser simplesmente descartado na rua porque é um resíduo radioativo. E a forma como ele é guardado hoje em dia, eles colocam em compartimentos concretados, em enterro, enfim. Não vou explicar todo o processo, até porque eu não sou tão especialista nisso, estou aprendendo. Mas de tudo que eu li a respeito, essa parte de como armazenar os resíduos tampouco é um problema. E realmente, o nível de segurança dos reatores nucleares hoje
são, para todos, são impressionantes. E se compara a quantidade de mortes em usinas termais, movidas a carvão, ou a óleo, a gás, entre outras, é incomparável com relação a usinas nucleares. Então, são muito mais seguras e houve muito menos mortes devido às usinas nucleares. É o melhor, digamos, histórico de segurança, são as usinas nucleares. Mas vamos lá, porque eu estou me enrolando demais aqui, vamos lá. A outra pergunta dele aqui que está importante, onde a Alemanha fechou por conta disso. Pois então, tem um forte movimento para banir até mesmo, ou proibir a energia nuclear em vários países, em boa parte por conta de desconhecimento, desinformação e também por pressão dos ambientalistas, porque aqueles que eu digo são mais alarmistas, que dizem que a energia nuclear é um problema para o meio ambiente, quando não é. E aqui vem ao ponto da última pergunta aqui do Raico, sobre energia solar e eólica, que o problema da energia solar e eólica, assim, são vários. Primeiro, sim, são fontes renováveis e nada poluentes, mas em termos de poluição, o que tem a menor emissão, ou zero emissão de carbono, e é mais seguro e mais limpo ainda, é justamente energia nuclear. Porque para a fabricação das pás eólicas, fabricação dos painéis solares, para eletrificar e conectar todos os painéis solares e todo o espaço, o terreno, assim, o espaço de terra que ocupa uma fazenda de painéis solares ou de turbinas eólicas, é muita área que precisa ser utilizada para gerar uma fração do que geraria uma usina nuclear. E todo esse processo de fabricação então, dos painéis solares e pás eólicas e tudo isso também demanda muitos recursos e muitas commodities, inclusive. Então o processo de fabricação disso, digamos que não é tão ESG assim. Também tem o seu processo, a sua emissão de carbono, a fabricação dos painéis solares. E aí depois tem um problema também o descarte dos painéis solares, porque eles não têm o mesmo tempo de vida que tem uma usina nuclear. Recentemente, por exemplo, eu li a notícia de que os reatores nucleares na França tiveram a sua vida estendida, com algumas manutenções. Em geral era de 25 a 30, 40 anos e foram estendidos para 60 anos. A mesma coisa está acontecendo nos Estados Unidos. Então o tempo de vida de uma usina nuclear é muito maior do que um painel solar. E o que se faz depois com os painéis solares? A gente nem sabe ainda o problema do descarte dos painéis solares quando eles chegarem, quando esse problema chegar. Então isso aguarde, porque não é tão simples assim e o processo todo de fabricação, uso e descarte não é tão ESG. Se a gente colocasse tudo na conta, talvez a emissão de carbono total de painéis solares e turbinas eólicas não fosse tão inferior assim a outras formas de energia. Certamente é superior à energia nuclear, a emissão de carbono. Mas esse é um dos problemas. O outro é que a energia solar e eólica depende de sol e de vento. E nós não temos sol e vento o tempo todo. Portanto, a geração da energia depende desse combustível que não é controlado pelos seres humanos e que não pode ser estocado. Por mais que a Dilma quisesse estocar vento, a gente não consegue estocar vento e também não conseguimos estocar a luz solar. A gente poderia estocar a energia gerada pelo sol e pelo vento em baterias, mas nós não temos ainda tecnologia suficiente, nem materiais suficientes para construir todas as baterias que necessitaríamos para armazenar essa energia gerada pelo vento e pelo sol. Então esse é o problema da intermitência da geração de energia, da não possibilidade de estocar o combustível, como a gente pode estocar carvão, petróleo e gás e urânio, e nós não podemos estocar vento nem sol. Esse é o problema da intermitência e, portanto, não são fontes de geração energética confiáveis. Porque se um dia não fazer sol, se um dia não fizer sol, se um dia não fizer vento, não ventar, a gente não consegue gerar energia. E o que se faz? Acaba se plugando a matriz energética numa usina backup de suporte para os painéis solares e as turbinas eólicas, normalmente movida a gás, pode ser a carvão ou alguma outra, ou até nuclear, mas é imprescindível, qualquer região, país que esteja utilizando eólica e solar, ela também vai precisar de alguma geração de energia movida a outras fontes que a gente pode armazenar.
que o combustível seja armazenado. Então esses são os grandes problemas da energia eólica e solar, que a gente não consegue realmente depender única e exclusivamente delas. Sei que eu me estendi bastante aqui no ponto, mas assim, combater a mudança climática apenas com eólica e solar, esqueçam, não tem como. E os ativistas mais experientes que estão aí combatendo a mudança climática há anos ou décadas, a maior parte deles já se deu conta que sim, é imprescindível a energia movida a fusão, a fissão nuclear. Daqui a pouco vai ter a fusão nuclear também, né?